Capítulo 6 Vietnã. Em 1966, recebi ordens de partir para o Vietnã com o 8º Grupo, então aquartelado em Fort Bragg. Tomamos o navio em São Francisco e quando deixamos a baía, entrando em alto mar, de pé na amurada, senti a paz de Deus ao meu redor. E dentro de mim eu sabia que era esta a vontade de Deus para minha vida. Logo comecei um grupo de oração e estudo bíblico e culto regular a bordo. Passamos 21 dias no mar e todos os dias havia soldados que aceitavam a Cristo. Muitas vezes o diabo murmurava ao meu ouvido que eles faziam apenas porque estavam indo para o Vietnã e que aquelas decisões não eram sinceras. Meses mais tarde recebi uma prova de como o diabo é mentiroso. Muitos dos rapazes que tinham feito uma decisão por Cristo eram de uma unidade que se separou de nós assim que chegamos. Tempos depois tive ocasiões de visitar essa unidade e um dos sargentos me viu. Ele quase arrebentou de alegria. Glória a Deus, capelão Caróter. A seguir contou-me todas as coisas que Deus tinha feito. Juntos fomos ver outros da unidade que haviam aceitado a Cristo a bordo no navio. E esses me contaram acerca dos estudos bíblicos que realizavam e dos soldados que estavam levando a Cristo. Lembra-se do tenente Stover? Perguntou. Sim, lembro. Lembrava-me daquela tarde quando, de pé no convés, ele me contara que estivera fugindo de Deus na época em que estava na faculdade. Naquele momento entregou sua vida a Cristo e disse-me que, logo que desse baixa, ia atender o chamado de Deus para o ministério. Ele organizou um coro, por sinal muito bom, e os soldados gostam muito de cantar. Levaram-me até ele e ficamos muito alegres de nos rever. Logo que cheguei a Camp Ham Bay, organizei um grupo de oração aos sábados à noite. Dentro, em pouco, havia 25 soldados frequentando as reuniões. Comecei a desafiá-lo a crer que Deus atende a oração se tão somente confiarmos nele. Eu sempre dava oportunidade aos soldados de apresentar pedidos especiais de oração. Afinal, um dia, um oficial falou: Bem, eu gostaria que o Senhor orasse por minha esposa. Estamos casados há 6 anos e ela se opõe a tantas coisas espirituais que não gosta nem que damos graças nas refeições. Acho que não vai adiantar muito orar por ela, mas gostaria que o Senhor tentasse. Achei aquele pedido um tanto incomum para começar, mas eu estava aprendendo que Deus sabe o que faz. Pedi aos homens que se dessem as mãos formando um círculo e começamos a orar, pedindo nosso primeiro milagre. Nenhum deles havia tentado pedir um milagre, mas queriam experimentar. Eu tinha contado a eles a bênção maravilhosa que Deus operara em minha vida, depois que recebera o batismo com o Espírito Santo. Ali nos campos de batalha do Vietnã, longe de tudo que pudesse impedi-lo de concentrar-se nas coisas de Deus, estavam prontos a apropriar-se das realidades espirituais profundas. 2 semanas mais tarde, aquele oficial apareceu na reunião, com uma carta na mão. Leu para nós e, enquanto fazia, lágrimas começaram a rolar de seu rosto. Querido, provavelmente você vai custar a crer no que está acontecendo por aqui. Na semana passada, eu estava na cozinha de pé junto à pia, sábado de manhã. Começou a acontecer uma coisa estranha. Era como se eu estivesse vendo na mente uma placa branca. Nela estava escrito em letras pretas. Havia uma palavra: avivamento. Não consegui tirar aquilo do pensamento. Tentei pensar em outras coisas, mas o quadro permaneceu na amolada. Telefonei para sua irmã e perguntei-lhe se havia visto uma placa com a palavra avivamento em algum lugar. Pensei que talvez eu tivesse visto uma. Respondeu que não havia nenhuma placa, mas que na igreja dela estava tendo reuniões de avivamento. Você gostaria de ir? Perguntou. Você sabe que eu nunca vou a essas reuniões, respondi. Mas o quadro continuou em minha mente e à noite a impressão era tão forte que telefonei a sua irmã e perguntei se poderia ir com ela. Ali no culto foi feito um apelo e fui à frente. Esperei uma semana antes de contar a você porque queria ter certeza de que estava realmente me entregando a Cristo. Mas, querido, é verdade, batizei-me hoje e estou tão alegre, estou ansiosa para você voltar, para gozarmos da bênção de um lar realmente cristão. O capelão disse ao oficial: sabe que horas eram
aqui quando era sábado de manhã lá? Balancei a cabeça negativamente. Sábado à noite, quando orávamos por ela, foi então que ela começou a ver aquele quadro. E o Senhor lembra de domingo de manhã? Sim, lembro. No culto de domingo de manhã, ele tinha ido à frente, ao apelo. Eu lhe disse que pensava ser ele crente, ao que respondera: sim, sou, mas quando estava sentado comecei a sentir que se viesse à frente poderia de algum modo ajudar a minha esposa. Agora ele olhava para mim com lágrimas nos olhos. Capelão, sabe que horas eram lá? Percebi então, era sábado à noite e a hora em que a sua esposa tinha aceitado a Cristo. Algo como que uma corrente elétrica passou pelo grupo. Os soldados estavam aprendendo por si mesmos que Deus atende a oração dos seus filhos. Perto do oficial estava um sargento de cor. Notei que estava seriamente perturbado. O que há? Perguntei. Senhor, minha esposa é como a dele. Não quer saber de religião. Estou pensando que se eu tivesse tido um pouco de fé, há 2 semanas atrás poderia ter orado por minha esposa e talvez a mesma coisa tivesse acontecido a ela. Que coincidência, ali tão longe no Vietnã, 2 soldados estavam com o mesmo problema. Vamos orar por sua esposa agora, disse entusiasmaticamente. Senhor, acho que a minha oportunidade passou. Não tenho fé para orar agora. Não é preciso depender só da sua fé, disse. Creia em nossa oração e nós teremos fé em seu lugar. Demos-nos as mãos e começamos a orar. Havia um renovado fervor entre os homens. Eles tinham começado a ver por si mesmos que Deus ouve e atende a oração. Na manhã seguinte, eu estava no gabinete quando o sargento entrou correndo, com uma carta na mão e um sorriso alegre. Não me diga que já recebeu a resposta, disse brincando. Recebi. Ele estava exultante e de repente veio a mim um verso. Antes que clamem, responderei, seria isso? O que diz a carta? Era quase uma cópia da outra que tinha ouvido na noite anterior. A esposa do sargento tinha sido salva, batizada e estava ensinando uma classe na escola dominical. Oh Deus, murmurei, eu te amo, eu te amo, eu te amo. No sábado à noite, outro oficial veio à nossa reunião. Ele não gostava muito das nossas maneiras de orar. Capelão, se Deus responde à oração, por que ele não faz algo realmente importante? O que você considera importante? Perguntei. Meu filho tem um problema no pé. Desde que nasceu, a primeira vez que ficou de pé, olhou para o pezinho e começou a chorar. Já o levamos a todos os médicos especialistas das redondezas, mandamos fazer sapatos e aparelhos especiais, engessamos, fizemos tudo e nada resolveu. Ele tem 7 anos e todas as noites minha esposa tem que colocar um travesseiro sob os seus pés e massageá-lo para ele dormir. Por que Deus não faz alguma coisa por ele? Em pensamento, pedi a Deus para me ensinar o que deveria pedir em oração. Depois disso, nós vamos orar. E Deus vai curá-lo. Eu senti plena certeza. Você não crê? Mas nós cremos. Entre no círculo, vamos orar. Todos oraram, com grande desejo de ver Deus operar. Aqui estava um terceiro pedido de oração em favor de alguém que estava na pátria. Eu sabia que Deus o havia enviado. 2 semanas depois chegou outra carta. Querido, esperei 1 semana para contar você algo que é bom demais para ser verdade. Na semana passada, notei que pela primeira vez na vida, Paul não se queixou dos pés uma só vez. Ele dormiu sem travesseiro sobre os pés. Eu queria escrever logo, mas fiquei com receio de lhe dar falsa esperança. Já passou 1 semana e ele ainda não se queixou do pé. Capelão, é difícil de acreditar, disse o oficial, lutando contra as lágrimas. Os pés do meu filho pararam de doer no dia em que oramos por ele. Nos meses seguintes, todas as vezes que eu via aquele oficial, ele levantava o braço e dizia: o pé dele não doeu mais. Daí por diante, a fé dos homens começaram a crescer, mais e mais orações eram respondidas, outros homens se juntaram a nós para conhecer as coisas que estavam acontecendo. Comecei a ler as cartas de testemunhos de orações respondidas no púlpito do domingo de manhã, e muitas vezes que passavam por mim, acenavam a mão e gritavam: mais algum milagre, capelão? Várias vezes tive ocasião de responder: o maior milagre, outro homem aceitou Jesus Cristo e recebeu a vida eterna. Ao mover-se entre nós o Espírito de Deus, muitos soldados foram atraídos a Cristo. Certo domingo fiz um apelo de aceitação de Cristo e vários soldados vieram à frente. Após o culto, fui para o meu gabinete passar alguns minutos a sós com Deus.
Quando me preparava para sair dali, um sargento entrou apressadamente e ajoelhou-se no meio da sala. Por favor, ora por mim, clamou muito angustiado. Passou então a confessar os pecados de imoralidade, vício de bebida, droga, negligências para com esposa e filhos. Um após outro, ele os derramava em lágrima de arrependimento. Quando terminou, expliquei-lhe que Deus o amava e enviara Jesus Cristo para morrer na cruz por causa de seus pecados que ele havia confessado. Tudo o que tem a fazer agora é aceitar a Cristo como Salvador e Senhor, e Deus lhe dará vida eterna e perdão completo, disse-lhe. Eu aceito, respondeu chorando, e então um sorriso de paz e alegria inundou seu rosto, e ele começou a agradecer e a glorificar a Deus. Mais tarde ele me contou que como viera parar ali, no escritório. Naquela manhã ele tinha passado pela capela quando ia em direção ao posto comercial do exército. De repente sentiu um desejo muito grande de entrar. Que coisa estranha, pensou. Há 6 anos que eu não entro numa igreja. Não tenho motivo algum para entrar agora. Continuou seu caminho até o poço, mas algo parecia atraí-lo de volta ali. Afinal, ele resolveu voltar à capela onde o culto já tinha começado. Assistiu o culto todo, e quando a congregação se levantou para cantar o hino final, ele percebeu que estava tremendo incontrolavelmente e só aguentou ficar de pé, segurando no banco da frente. Estava receoso de cair e sentia um forte desejo de ir à frente e entregar a vida a Deus. Não posso, disse a si mesmo. Virou-se e saiu da capela. Já na rua, suas pernas pareciam querer dobrar-se e ele compreendeu que não ia aguentar muito. Uma voz interior lhe dizia que aquele era o momento da decisão. Ele tinha de obedecer a Deus ou ele deixaria morrer. Sem esperar mais, voltou-se e correu de volta à capela e entrou correndo em meu gabinete. Um dos capelães era Batista. Eram bons amigos e ele amava o Senhor Jesus, mas estavam muito temerosos da ênfase que dava ao Espírito Santo. Essas ideias de cura pela fé, expulsão de demônios, ser cheio do Espírito Santo e a manifestação dos dons espirituais eram completamente estranhas para ele. Uma vez foi a uma dessas reuniões, depois pediu desculpa, mas disse que não podia continuar assistindo. O que perturbou mais foi o fato de uma pessoa receber a imposição das mãos enquanto o outro orava para que Deus resolvesse seus problemas. Nunca tinha visto aquilo antes e parecia-lhe um ritual pagão. Pelas pessoas que continuaram a assistir à reunião, ele ficava sabendo das coisas que aconteciam. Alguns que estavam desanimados, derrotados e a ponto de desistir de tudo, vinham pedir que orássemos por eles. Contavam-lhes depois que tinha sido totalmente liberto de seus fardos, tinha se assentado ali e deixado que os outros orassem por eles, com a imposição de mãos. Após os que sentiam cheios de uma paz e uma alegria interminável, testemunhavam que Cristo tinha se tornado mais e mais real para ele a partir daquele momento. Pouco a pouco, aqueles testemunhos começaram a afetar esse capelão. Ele passou a compreender que Deus opera de muitos modos e maneiras que eram diferentes dos que ele próprio vira e experimentara. Foi aí que aconteceu algo inesperado. O capelão de outra unidade morreu e um amigo foi chamado para substituí-lo naturalmente. Ele se sentiu um pouco apreensivo e veio ao meu escritório para despedir-se. Hesitadamente, ele confessou que o ministério de oração do grupo passara a ter muito valor para ele. Depois ajoelhou-se chorando, tomou minha mão e colocou-se sobre a cabeça dele. Merle, por favor, ore por mim do modo que vocês oram. Calmamente comecei a orar por ele, em línguas estranhas, e enquanto eu orava, ele estava ficando cheio de alegria e paz. Rindo através das lágrimas, ele me disse que seus temores haviam se dissipado e ele estava pronto para entrar na linha de combate. Algumas semanas mais tarde, telefonou-me para contar que quase tinha morrido num acidente de helicóptero, logo no primeiro dia que chegara à sua unidade. Mesmo naqueles momentos, senti o transbordar do amor e da confiança em Jesus Cristo. Minha unidade deslocou-se para o norte, para Chulai, onde nos reunimos a outra divisão. Estávamos agora no grosso da batalha junto com os fuzileiros. Várias vezes vi evidências da mão de Deus protegendo seus filhos. Quando confiamos neles, nenhuma força da terra pode tocar-nos se não for da sua vontade. Em várias ocasiões, com tudo marcado para eu comparecer a certos lugares, sentia no último instante um grande impulso de mudar de planos. Mais tarde viria
a saber que todas as vezes que obedecera a um desses impulsos tinha sido poupado de um acidente no qual poderia ter perdido a vida. Certa vez eu teria que dirigir uma reunião para alguns homens que estavam descarregando bombas de cerca de 230 quilos numa praia. No último minuto tive uma forte impressão de que deveria cancelar a reunião. Na hora exata que era para termos uma reunião naquele lugar, houve uma explosão e algumas bombas dispararam. Se tivéssemos reunido lá, muitos homens teriam morrido. Um velho amigo meu, Borton Hart, era capelão de uma das divisões. Ele me convidou para dirigir um culto domingo à noite, ao fim do qual vários soldados vieram à frente aceitando Cristo. Orei por cada um deles. Na manhã seguinte, um deles voltou à capela. Estava todo sujo e sua roupa estava ensopada. Seu cabelo molhado caía pela testa, mas seu rosto brilhava e ele dizia: Glórias ao Senhor, obrigado, Jesus. Bem cedo na madrugada daquele dia, ele e mais 5 haviam subido a bordo de um helicóptero equipado com grandes mãos cartucheiras e pesados coletes protetores preparados para o combate. Partiram para o norte, sobrevoando o mar da China. O piloto estava voando muito perto da água e, num dado momento, uma onda atingiu o aparelho com um forte safanão e o helicóptero virou e mergulhou no mar. Os homens foram atirados em várias direções. Esse jovem soldado percebeu que estava afundando depressa, nadou para a superfície e conseguiu tomar fôlego. Antes de afundar novamente, levado pelo peso do equipamento, tentou desesperadamente libertar-se, mas não conseguiu. Quando começou a mergulhar de novo, contou-me, lembrou-se que tinha aceitado a Cristo na noite anterior. Estava pronto para morrer e sentiu grande paz na mente e no coração. Realmente não fazia diferença libertar-se ou não daquele equipamento pesado. Uma vez mais, voltou à superfície e novamente afundou. Da terceira vez percebeu que suas forças estavam esgotadas e muito breve estaria com o Senhor. Naquele instante o equipamento escorregou, soltando-se dele, voltou à superfície e estava livre. Nadou até a praia, onde descobriu que era o único sobrevivente. Depois de passar vários meses em Chulai, foi transferido para Qinghai, onde serviria no hospital de evacuação. Para ali eram trazidos homens que haviam sido feridos há pouco. Várias vezes tive ocasião de presenciar o poder de Deus em operação. Aqueles homens estavam bem predispostos para aceitar a Cristo. Muito narravam como tinham sido salvos por poder que estava além da sua compreensão. O que era? Eu indagava. Não sei explicar, diziam. De repente, no momento em que via que iam morrer, sentia um grande poder ao meu redor. Então percebia que estava salvo. Sabia que aquilo ali era o poder de Deus e que ele não queria que eu morresse. Muitas vezes perguntava por que Deus tinha resolvido salvá-los. Respondia que eles deveriam ter propósito especial para sua vida, o qual lhe revelaria se dessem ouvidos à sua voz. Eu ia de cama em cama conversando com os rapazes e muitas vezes fui dominado pela emoção. Estavam feridos, sofrendo hemorragias e em alguns casos a morte mas nunca vi nenhum deles queixar-se. Estavam confiantes de que os serviços que tinham prestado eram muito importantes e que haviam sido salvos da morte por algum motivo especial. Vi enfermeiras afastando-se, chorando e verem força e a coragem demonstradas por aqueles soldados. Não importava quão aguda fosse a dor, eles sorriam e diziam: Estou bem. Certa noite, uma enfermeira chamou-me ao hospital para falar com um major do exército. Quando ele me viu, começou a chorar. Seu corpo estava cheio de ataduras e eu fiquei ali uns 10 minutos esperando que ele conseguisse conter o choro. Tentei imaginar qual seria seu problema. Será que ele havia dito que suas pernas tinham de ser amputadas? Estavam cheias de atadura e parecia estar em péssimas condições. Talvez ele tivesse recebido a notícia de que alguém da família estava seriamente enfermo. Afinal, o major conseguia controlar-se e contou-me a história. Surpreendente. Algumas horas antes, eles estiveram a bordo de um helicóptero, o qual fora atingido por artilharia antiaérea e caiu na floresta. Os 6 homens haviam sido atirados longe nas encostas de uma colina. Quando voltou a si, o major viu que estava ferido demais para se mover. À distância, ouviu tiros de rifle e Viet Congs estavam se aproximando da área onde tinham visto o helicóptero cair. Estavam chegando para capturar os americanos. De repente, o major compreendeu que aquilo era o fim. Os inimigos não iriam carregar americanos feridos. Iriam provavelmente torturá-los até a morte. Tentou orar, mas descobriu que não sabia orar. Tinha frequentado regularmente uma igreja, mas nunca tinha realmente conversado com Deus. Mas, nesse momento, sentiu alguém dizer: pede e confia. Numa explosão de angústia e com uma fé
Nova clamou: "Ó Deus, por favor, ajuda-me." Percebeu que pela primeira vez em sua vida havia conversado com um Deus. Contudo, ainda ouvia o Vietcongs se aproximando. A milha dali, outro helicóptero do exército voava em direção ao norte. A milhas dali, outro helicóptero do exército voava em direção ao norte. Mais tarde, o piloto narrou o que se passara. Sentiu um forte impulso de mudar o curso em direção ao leste. Mas por quê? Argumentava consigo mesmo. O lugar para onde se destinava fica ao norte, desobedecendo a todos os regulamentos militares. Fez uma curva de 90 graus e dirigiu-se para o leste. Sentiu então que deveria voar mais devagar e mais baixo. Isso era ainda menos lógico que o seu primeiro impulso, e totalmente contrário às regras do voo sobre o território do inimigo. Deveria voar alto e então abaixo, então baixo, mas depressa. O impulso interior, porém, era tão forte que desceu ao nível da copa da árvore e aí entendeu que deveria procurar alguma coisa. Lá estava, de repente, viu um rosto do helicóptero espalhado na selva. Não sabia há quanto tempo estava ali, mas sentiu-se compelido a fazer uma boa verificação. A mata era densa e o que tornava impossível uma aterrissagem. Ficou sobrevoando as árvores e um homem da tripulação foi abaixado por meio de uma roldana. Quando alcançou a terra, encontrou os feridos, um por um. Eles foram atados à corda e içados até o helicóptero. Quando o último deles foi socorrido, o soldado segurou-se à corda e foi elevado. Assim que deixou o solo, os Vietcongs chegaram e começaram a atirar nele. O piloto, vendo o que acontecia, afastou seu aparelho dali. Assim que viu o homem se encontrava acima da copa das árvores. Em questão de minutos, os feridos foram levados em segurança para o hospital. Quando o major terminou a narrativa, agarrou as minhas mãos e disse: "Capelão, eu só queria que o Senhor me ajudasse a louvar a Deus por sua bondade em meu favor. Eu quero servi-lo pelo resto da minha vida."